Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Tô trazendo pra vocês a segunda temporada do nosso querido Virjola, que ficou viciado em namoradas de aluguel. Caso não tenha visto a parte 1, vou deixar o link no primeiro comentário fixado, juntamente com o nome do anime. Fiquem com o resumo aí. Valeu! A segunda temporada começa com o nosso protagonista Kazuya, como sempre, sem coragem de contar a verdade pra sua avó, querendo esconder a história do falso namoro pra não magoar a velhota. O problema era que isso tinha prazo de validade, já que Mizuhara, sua namorada de aluguel favorita, iria fazer a peça de teatro e com certeza seria escolhida pelo diretor, tendo que largar a vida de namorada de aluguel. Kazuya decidia a peça de teatro para ver Mizuhara atuando. Ele senta em um banco bem atrás para não ser visto, porém ele fica bem na frente de Sami, amiga da Mizuhara, que fica sem entender o que ele fazia ali. Quando a peça começa, ele fica ansioso pelo momento dela aparecer e se surpreende ao ver o seu amigo Umi na peça. Mas até que fazia sentido, já que os dois fazem o mesmo curso de teatro. Então finalmente Mizuhara aparece, deixando ele suando frio. Kazuya repara como ela estava agindo completamente diferente de uma namorada de aluguel, incorporando de fato o papel de personagem e arrancando sorrisos e lágrimas da plateia, sendo totalmente a estrela da peça. Até mesmo quando não era ela na cena principal, todos não tiravam os olhos da belíssima Mizuhara. Quando o show acaba, todos a elogiam e comentam como ela tinha evoluído como atriz, sem saberem que era devido ao seu trabalho de namorada de aluguel. Eles falam que com certeza ela seria escolhida pelo diretor. Porém, a principal da peça era a sobrinha do diretor, ou seja, nem ela nem ninguém da peça nunca teve chances de serem escolhidos. Mizuhara vai embora frustrada, enquanto Kazuya caminhava refletindo como ela devia estar feliz, achando que ela tinha sido escolhida. Afinal, foi ela quem mais tinha brilhado na peça. Até que de repente, os dois acabam se trombando, e ela percebe que ele tinha assistido sua peça. Kazuya pede desculpas por ter ido escondido e fala como ela foi incrível e finalmente, agora ela pode seguir sua carreira. Mas ele acaba ficando surpreso ao ver que isso não aconteceu. Ela diz pra ele que não tem talento suficiente e fica gastando todo o seu dinheiro para construir um sonho que nunca vai se realizar. Nosso protagonista dá logo um corte nela, dizendo que na verdade a atuação dela foi de longe a mais talentosa da peça e se for preciso, ele vai alugar ela para sempre, para ela conseguir dinheiro para continuar atuando. Mas que ela não podia de forma alguma desistir daquele sonho. E como ele fala tudo isso gritando no meio da rua, ele acaba atraindo olhares das pessoas e ela acaba indo vazada. Já em casa, ela recebe o telefonema dos seus colegas de teatro. Ela conversa como se estivesse bem, mas assim que ela desliga o telefone, ela começa a desabar em lágrimas, vendo como todo o seu esforço tinha sido em vão. Nesse momento seu celular toca e ela percebe que de fato Kazuya tinha alugado ela vários dias como forma de ajudar, fazendo ela se emocionar. Então no dia seguinte, eles se encontram, mas na hora do pagamento, ela diz que ele não tinha obrigação de ajudá-la e que não achava certo ele alugar ela por outro motivo que não fosse querer sair com uma namorada de aluguel. Além disso, Mami sabia o segredo deles e ainda tinha a Ruka, a namorada dele que tinha aceitado os dois saírem para manter a mentira para suas avós, mas podia ficar enciumada dos dois se encontrando com tanta frequência. Porém, ele já tinha conversado com a Ruka a respeito dos encontros, implorando para ela deixar ele se encontrar mais vezes com a Mizuhara, para ajudar ela a realizar seu sonho. Obviamente, Ruka não gosta nem um pouco da ideia e questiona por que justamente ele tinha que ajudar ela, já que ela era uma namorada de aluguel top 10 e com muitos clientes. Mas depois de muita insistência, ela acaba aceitando com as condições deles irem juntos assistirem a próxima peça de Mizuhara. De volta ao presente, os dois seguem com o encontro, com Mizuhara incorporando a namorada perfeita. Porém, Kazuya pede para ela ser ela mesma, mas Mizuhara responde que não faz sentido, pois estava naquela profissão para treinar a atuação e deve ser perfeita. Mas ele diz, como ela já era perfeita para ele sem estar atuando. Os dois ficam sem graça, mas Mizuhara concorda em agir normalmente, já que é o cliente quem manda. No final do encontro, ela se despede como de costume, e Kazuya pensa que deve se colocar mais no lugar dele, como um cliente de fato, já que alugar ela mais vezes não diminui a distância entre os dois. Porém, antes dele ir embora, ela pergunta se ele estava livre, porque tinha um lugar que ela queria ir. Os dois vão junto para um local onde ela costumava treinar esporte para desestressar, e isso deixa ele maluquinho, totalmente iludido, porque estava com ela fora do seu horário de trabalho, que fazia ser um encontro de verdade. Porém, ela já dá um corte nele, deixando claro que aquilo não era um encontro, e que ela só chamou ele, porque dessa forma, os caras deixariam ela em paz. E de fato, alguns caras invejavam Kazuya, achando que eles eram namorados. Afinal, qualquer um ia querer namorar uma garota perfeita feito Mizuhara. Os urubus só ficavam olhando. Nosso protagonista percebe que ela ainda deve estar chateada com o resultado do teatro, e foi até lá só para desestressar. Ele então pergunta se ela não se incomoda de sair com ele, e Mizuhara responde que eles ainda são vizinhos, e deveriam se tratar daquela forma.
Depois de muitas tacadas, eles dão um high five de forma toda atrapalhada e deixa Kazuya com vontade de não lavar as mãos nos próximos dias. Mizuhara diz que tem outro lugar que ela gostaria de ir, e ele começa a pensar que era um jantar, ficando todo animado. Porém, ela leva ele no hospital, explicando que sua avó estava lá e faz questão de ver ele. Novamente, nosso protagonista tinha se iludido com um falso encontro, e a avó de Mizuhara fica toda empolgada em ver o casal e gruda no Kazuya, toda feliz. Em um momento, Mizuhara sai para molhar umas flores que ela tinha dado para sua avó, deixando os dois sozinhos. A avó aproveita o momento para pedir um favor a Kazuya, e ele fica nervoso com o que poderia ser, mas ela só queria saber como tinha sido a peça de sua neta, já que ela não pôde ir. E ele conta como ela foi incrível e brilhou no palco. E a avó pergunta se ele falou isso com Mizuhara. Ele responde que sim, lembrando que não só falou, como gritou isso com ela no meio da rua que nem um doido. Kazuya comenta como ela é muito mais forte do que ele, fazendo a velha rir, dizendo que sua neta não tinha nada de forte, explicando que desde criancinha ela era bem sentimental e carente. Por algum motivo, isso faz Kazuya ter alguns pensamentos inapropriados, com ele cuidando da carência dela, mas a velha interrompe eles, falando que ela poderia bater as botas no dia seguinte, deixando Kazuya aos prantos. Ela começa a falar como considera Kazuya um grande homem, e como Mizuhara era uma pessoa que não aceita suas falhas e fraquezas, se fazendo de forte para todos e sendo ótima na atuação. Isso faz ele se lembrar que ela havia dito no início do faz de conta deles, que todos são solitários, com a diferença que alguns escondem muito bem. Sua avó fala que apesar dela conseguir se manter forte, algum dia ela iria precisar de alguém que veja de verdade, pedindo para Kazuya ser esse alguém. Ele pensa que não pode prometer que cuidará da sua neta, então ele resolve apenas ser sincero, dizendo que ama Mizuhara, deixando sua avó emocionada, e que agora poderia descansar em paz. Na saída, Kazuya pensa como Mizuhara sempre foi o oposto de carente, sendo a pessoa mais forte que ele conhecia. Porém, se ela fosse mesmo aquela pessoa que sua avó disse ser, ele queria estar lá por ela, nem que fosse como um amigo. De repente alguém toca a campainha e era justamente Mizuhara que tinha perdido sua chave de casa. Ele fica sem saber o que fazer, mas ela já vai entrando, deixando ele completamente nervoso sobre como agir. Ela explica que não sabe onde perdeu a chave, já tinha tentado falar com o síndico, mas ele provavelmente tinha saído. Ele pensa que com ela trancada do lado de fora, não teria onde dormir, e como já estava tarde, ele deveria fazer o convite para ela passar a noite lá, como forma de ajudar sua vizinha. Sem segundas intenções, porém, antes de fazer o convite, ela abre sua varanda, revelando que sua intenção não era passar a noite lá, e sim ver se tinha deixado sua varanda aberta, pois se tivesse, teria como entrar em casa. Ela se estica para ver a varanda, deixando ele completamente aflito, vendo ela naquela posição. Ela não consegue ver direito e tenta se aproximar mais. Porém, Mizuhara acaba se desequilibrando. Por reflexo, ele agarra ela colocando suas mãos onde não deveria. Ela reclama que ele poderia ter segurado ela no quadril, então ele faz isso, que não muda muita coisa. Então ela pede para ele soltar ela. Porém, assim que solta de uma vez, os dois acabam caindo. Os dois ficam nervosos de ficarem tão próximos, e ele começa a admirar a beleza dela. Nosso protagonista pensa que ela vai brigar com ele, porém Mizuhara só pede para ele sair de cima. Até que de repente, a campainha toca, e eles entram em desespero. E adivinha quem era a empata foda? Sim, Mami, sua ex-namorada. Os dois ficam malucos e sem saber o que fazer. Kazuya fica se perguntando o que ela veio fazer lá, já que nem quando eles namoravam, ela ia lá. Mas justo naquele dia, ela decidiu aparecer. Ele pensa que a melhor opção era fingir que não estava em casa, mas Mami resolve tentar abrir a porta. Os dois ficam desesperados ao ver que a porta estava destrancada, e rapidamente pega Mizuhara e se esconde bem a tempo da Mami abrir a porta. Ela tenta chamar por ele, mas como não obtém resposta, pensa que ele saiu para comprar alguma coisa e foi descuidado de deixar a casa aberta. Porém, ela fica pensativa por ter aparecido sem ser chamada tarde da noite e ainda por cima abrindo a porta da casa. Kazuya pensa que Mami ia pegar os dois no flagra, mas ela decide ter um pouco de bom senso e não invadir a casa dos outros. Mizuhara questiona o que Mami veio fazer lá, mas Kazuya explica que não sabia e provavelmente era para conversar sobre o fato dela ter descoberto sobre a namorada de aluguel. Ela pensa em ir embora, mas como Mami ainda podia estar por lá, eles chegam à conclusão que era melhor ela esperar. Mas Mami já estava na rua, refletindo por que ele tinha saído e deixado a porta destrancada e a luz acesa, achando tudo isso muito estranho, até que ela se lembra de ter visto uma bolsa no chão da sala. Enquanto isso, os dois ficam em um silêncio constrangedor. Kazuya pensa por que ela tinha ido até ele, ao invés de procurar seus pais. Como já tinha passado um tempo, ela decide sair. Ele vai primeiro para ver se Mami já não estava mais lá, e vendo que a barra estava limpa, ela sai e percebe que o síndico já tinha chego, se despedindo de Kazuya. Nosso protagonista se lembra do que a avó dela tinha pedido e fala que ela sempre podia contar com ele para o que precisasse, caso ela não pudesse ir para a casa dos pais por algum motivo. Ela então revela algo importante sobre sua vida: ela não tem pais.
Seu pai tinha ido comprar cigarro quando era criança e sua mãe faleceu pouco depois, sendo sua única família sua avó. Ela explica que prometeu para o seu avô que se tornaria uma atriz, mas como ele já tinha falecido, restava apenas sua avó para ver ela realizar seu sonho. Mizuhara fala como ela não era nem um pouco especial, sendo uma estudante comum tentando realizar um sonho infantil. Kazuya então fala como eles eram diferentes, pois tinha seus pais e sua avó, mas sente como se todo o seu futuro já tivesse decidido, com ele tendo que assumir a loja da família. Apesar de ser algo que ele quer como forma de retribuir sua família, e por não ter outro propósito na vida, ele considerava ela especial por ter um sonho e estar lutando por ele, e desejava muito ver ela realizar esse sonho. Já no dia seguinte, nosso protagonista tira alguns xerox na universidade e começa a pensar na Mizuhara, refletindo como não estava escondendo seus sentimentos por ela, decidindo se controlar melhor. Nesse momento, Mami aparece, pedindo para conversar com ele. Ela conta que sabia sobre Mizuhara ser uma namorada de aluguel. Ele pensa que ela vai julgar ele, mas ao contrário disso, ela é gentil, mostrando estar preocupada, se ela que levou ele a fazer isso. Ele mente dizendo que alugou ela somente por experiência social, e Mami é extremamente fofa com ele, deixando todo sem graça por ter julgado ela. O coitado nem imagina que foi tudo puro fingimento, e que na verdade, ela considerava ele um fracassado. Depois da faculdade, Kazuya se encontra com Ruka, que estava decidida a cozinhar algo para ele à noite. Então ela vai para sua casa e faz um prato saboroso, se esforçando para ser uma boa namorada. Depois disso, os dois assistem um filme, deixando ele nervoso pela proximidade. Ela então revela que seu plano era passar a noite lá, deixando ele mais aflito ainda. Ele até tenta fugir disso, mas não contava com uma mega tempestade. E como não tinha o que fazer, ele empresta uma blusa para ela dormir, ficando todo nervoso com a situação. E logo decide tomar um banho para se aliviar, o famoso banheta. Depois do banho, ele estava bem mais tranquilo, mas ainda fica desconcertado perto dela. Para piorar a situação, ela deixa cair um objeto que trouxe por precaução. Ele surta, e decide que o melhor a fazer era dormir. Mas depois de um tempo, sem conseguir pegar no sono, ele sente o Ruka atrás dele. Sua testosterona grita e ele começa a ouvir um diabinho falando para ele ir em frente. Mas ao olhar para frente, ele vê a capinha do seu celular que Mizuhara deu para ele, fazendo ele se acalmar um pouco. Percebendo isso, Ruka comenta que sabia que não era nem de longe atraente como Mizuhara, que era apenas um estorvo para ele. Mas só deles estarem perto, ela já estava feliz. Kazuya então fala que ela nunca será um estorvo para ele, e era assim super atraente, deixando ele maluco. Mas pelo fato de que não era amor, ele sentia que não podia levar isso adiante. Mas ela foi a primeira garota a gostar dele. Só por isso, já era motivo dele ficar saltitante de alegria. Mas não quer ir contra o que sente, pedindo para ela colaborar com isso. Ouvindo essas palavras, ela rola até sua cama, toda feliz. Quando amanhece, nosso protagonista acorda cheio de olheiras, todo acabado, diferente dela, que estava toda radiante por saber que não era um incômodo para ele. Mas para fechar o dia, ela resolve berrar como tinha adorado passar a noite lá, dando a entender que eles tinham feito algo. Tudo isso só para Mizuhara ouvir. Ele fica com medo do que ela diria, mas pensa que ela ainda estava dormindo. Porém, Mizuhara estava bem acordada e tinha escutado cada palavra de Ruka. Alguns dias depois, Kazuya vai levar o lixo para fora e se encontra com Mizuhara, ficando mais uma vez encantado com tamanha beleza. Ele pergunta se ela estaria livre para ele alugar ela, mas ela pergunta se Ruka não ia ligar, mostrando que tinha ouvido tudo o que ela disse. Ele tenta se explicar que não tinha rolado nada entre eles, mas obviamente ela não acredita. Isso deixa ele frustrado, então ele pega o seu celular e descobre que na próxima semana é aniversário da sua amada. Ele pensa que era a oportunidade perfeita para retribuir o presente da capinha, mas não consegue pensar em um presente certo. Então, ele decide ajudar a amiga dela, a pequena Sami, que como sempre, é toda fofa e gentil, deixando qualquer cara apaixonado e aumentando a autoestima do Kazuya. Depois de um tempo, ele aproveita para perguntar o que ela acha que Mizuhara gostaria de ganhar de presente, o real motivo dele ter agendado aquele encontro. Ela escreve algumas opções no celular, já que era muito tímida para falar alguma coisa. Porém, ele não acha que as opções combinavam muito com ele, falando como desejava dar algo especial para ela. Até que do nada, ela puxa ele saindo de lá e levando ele para outro shopping. Ele fica confuso do que ela queria, já que Sami não falava nada. Sami até tenta fazer uma mímica, mas não consegue dizer muita coisa. Ela leva Kazuya para ver um show de super-heróis, deixando ele mais confuso ainda. Mas quando uma heroína começa a falar, ele reconhece a voz de Mizuhara, entendendo que Sami tinha levado ele para ver ela atuando, como forma de ajudar a decidir o presente. No final do encontro, ela fala que o importante é ser algo vindo do coração. Ele então agradece pela ajuda e vai embora. A pequena Sami demonstra que quer falar algo com ele, e com muita dificuldade, ela pergunta quando era aniversário dele.
Depois dele falar, ela sai toda felizinha e agenda a data no calendário. Na volta para casa, ele ainda não conseguia decidir o que dar para ela, mas depois de um tempo, finalmente toma uma decisão. Mizuhara chega em casa cansada e depois de um banho ela vai na sua varanda e acha o presente de Kazuya. Ela abre o presente e dentro tem ameixas em conserva. O cara tá tirando, mano. Ele explica em uma carta que era bom para aliviar o cansaço e poderia ajudar ela que estava trabalhando muito para ser uma atriz. No canto da carta estava escrito que ele jurava não ter feito nada com Ruka, então ela aproveita o momento e taca uma beiçada nas ameixas. Já no dia seguinte, ele confere se Mizuhara tinha pego o presente. Quando ela aparece, ele fica com medo dela não ter gostado, mas ela agradece, dizendo que estavam boas, deixando ele todo feliz. Porém, ela também disse que achou um presente meio de velho. Ele começa a explicar de novo a história da Ruka e ela fala que acredita nele, deixando ele aliviado. Ele fala de alugar ela na quarta-feira para comemorar o aniversário, mas ela explica que já tinha um encontro com as amigas. Quando a quarta-feira chega, Kazuya conversa com os amigos que falam que vão sair para beber à noite e convidam ele para ir junto. Kazuya aceita, já que estava à toa, mas pensa que na verdade queria estar com Mizuhara. Quando anoitece, nossos protagonistas e os amigos vão juntos ao bar, onde ele descobre que vão se encontrar com algumas meninas que tinham feito amizade com um deles. Quando ele chega, ele dá de cara com Mizuhara, que estava no encontro que ela tinha falado com suas amigas. Os dois ficam bugados e os outros perguntam se eles se conheciam, mas ele rapidamente escapa da conversa e falando que lembrou delas da praia, descobrindo que seu amigo tinha feito amizade com uma delas, justamente naquele passeio. Os dois ficam sem saber como agir. E Mizuhara, como uma gênia do disfarce, dá aquela embaçada nos óculos para ficar mais difícil deles reconhecerem ela. Ela age de forma tão diferente que as amigas falam de como ela era tímida e nunca tinha saído com um cara antes. Enquanto isso, Kazuya reflete que na verdade ela saía com vários. Até que do nada, uma das meninas chama ela pelo nome fictício, fazendo os amigos perceberem que ela tinha o mesmo nome da namorada do Kazuya. E para piorar, uma das meninas resolve tirar os óculos dela, seu principal disfarce. Ela tenta esconder sua cara para não ser reconhecida, mas por sorte todos já estavam sob o efeito do álcool e não conseguem reconhecer ela. Mesmo com todos já estando mamados, eles resolvem fazer uma brincadeira, onde quem perder bebe. Na primeira rodada, Mizuhara perde, tendo que virar o copo. Então Kazuya começa a perder todas as outras rodadas de propósito, para não deixar Mizuhara ficar tonta. No final todos saem para continuar o rolê, mas ele já não aguentava mais e vai embora para casa, mal conseguindo andar. Nesse momento Mizuhara aparece e ajuda ele, mas mesmo com sua ajuda, ele estava tão balão que acaba caindo da escada. Mizuhara pede a chave da casa dele, mas ele finge já estar bem para não dar mais trabalho para ela. Quando tenta abrir a porta, não consegue nem chegar direito à fechadura e sem paciência, ela toma a chave da mão dele e abre a porta falando que vai deixar a chave em cima da mesa. Kazuya começa a passar mal e então corre no banheiro para dar aquela gorfada, e ela percebe que não dava para deixar ele sozinho naquele estado, ficando mais uma vez presa com ele. Ela comenta que percebeu que ele tinha perdido o jogo de propósito, e ele explica que já causou problemas demais para ela, e achou que deveria pelo menos ajudar ela a ficar sóbria. Kazuya começa a vomitar e chorar ao mesmo tempo, e ela é gentil com ele. De repente, ele se levanta e cai em cima dela, pegando no sono. No dia seguinte, ele acorda com flashes de lembrança e pega seu celular, vendo que a turma tinha criado um grupo, significando que ele agora tinha um contato de Mizuhara, porque o que ele tinha antes era o contato de serviço dela, que proibia de chamar ela sem ter um encontro marcado. Porém, ele pensa que não é uma boa ideia, já que ela poderia recusar o pedido de amizade. No trabalho, ele conversa com Ruka, que estava toda feliz por pensar que tinha conseguido se livrar da Mizuhara, por ela pensar que eles tinham dormido juntos. Porém, ele disse que contou a verdade para ela, que não tinha acontecido nada, e ela acreditou. Nesse momento, um cliente chega e ele interrompe a conversa para atender a loja, mas era justamente Mami, essa Zé Ruela estava porvando em todo lugar. Ela explica que Kibi tinha contado que ele trabalhava lá, explicando que tinha que fazer um relatório. Percebendo a conversa, o Ruka pergunta se eles já se conheciam, e aflito, ele diz que os dois estudam juntos, e se apressa para levar Mami para sua sala, deixando o Ruka morrendo de ciúmes. Kazuya fica aliviado por elas não terem conversado nada, mas nesse momento, percebe que Ruka estava espiando eles. Ela pergunta qual é a relação dos dois, mas Mami não diz nada sobre eles já terem namorado, deixando ele aliviado. Porém, com isso, Mami percebe que Ruka gostava realmente dele. Ela começa a falar que eles são namorados, mas Kazuya interrompe antes da frase terminar, fazendo Ruka não entender porque ele estava querendo manter aquilo em segredo. Isso faz ela lembrar que ele disse uma vez que tinha contratado Mizuhara depois de levar um chute da namorada, fazendo ela perceber que aquela era a tal ex dele,
que ainda estava agindo como se ele ainda fosse dela. E ela ainda pensa que como ele gosta da Mizuhara e já gostou da Mami, isso a colocava em terceiro lugar. Hulk então começa a falar que os dois eram namorados e estavam super apaixonados e comprometidos, chegando a falar que passou a noite na casa dele, colocando Mami no seu devido lugar. Afinal, ela era ex e não tinha por que estar ali. Como sempre, Mami age como boa samaritana, pedindo desculpas e perguntando por que ele alugava uma namorada se tinha uma de verdade. Ruka percebe que ela sabia sobre Mizuhara e explica que amava ele tanto que não se importava. Isso pega Mami de surpresa, e sem ter mais o que dizer, ela pede desculpa e sai vazada. No metrô, ela pensa que a bolsa que ela viu no apartamento dele só podia ser da Ruka, porém não fazia sentido ela aceitar a história da namorada de aluguel como se não fosse nada. E é nesse momento que Mizuhara entra no metrô, justamente com a bolsa que Mami tinha visto. Mizuhara fica sem saber o que fazer, e Mami a chama para ela sentar do seu lado. A Zé Ruela da Mami começa a elogiar a bolsa dela e pergunta se ela tinha comprado há muito tempo. E saindo da estação, as duas se despedem, mas antes de ir embora, Mami pergunta se Mizuhara ainda estava se encontrando com Kazuya. Obviamente ela fala que não, e Mami se despede, indo embora e deixando Mizuhara torcendo para tudo aquilo ter sido uma coincidência. Pela noite, Mami reflete sua descoberta, se perguntando se aquilo significava que ela estava lá naquele dia. Porém ainda tinha uma ponta solta, a Ruka. Ela tenta pesquisar algo sobre ela, mas não consegue encontrar nada. Porém acaba encontrando na rede social da avó do Kazuya, fazendo ela dar um sorrisinho maldoso. Enquanto isso, Kazuya conversa com Ruka, que pede desculpa pela forma que agiu. Afinal, não considerou que Mami, apesar de ser sua ex, também era sua colega. Ele responde que estava tudo bem, mas esclarece que, ao contrário do que ela pensou, Mami não gostava mais dele. Apesar dele estar certo, para quem não gostava, ela se preocupava demais com a vida dele. E depois ele olha no site para agendar um encontro com Mizuhara e percebe que ela tinha subido de rank, por não ser mais uma namorada de aluguel iniciante, fazendo ela subir de preço, mas um encontro com Mizuhara valeria a pena. Ele também percebe que tinha como fazer um pedido especial para o encontro, pensando que como eles já estavam nessa por muito tempo, merecia algo fora da rotina. Então no dia marcado, ela chega vestindo um uniforme colegial, como ele havia pedido, deixando ele completamente nervoso em ver ela usando mini saia. Para entrar mais na sua fantasia de sair com uma namorada colegial, ele também estava usando uniforme. Então ele começa a fazer um encontro perfeito, que ele sempre desejou, pedindo para eles andarem de mão dada e comer dividindo a comida, como um verdadeiro casal faria. Ela percebe e oferece uma mordida para ele, explicando que não tinha problema se ele tinha planos para o encontro. Então ele segue feliz da vida, até se encontrarem com Sami, que estava olhando alguns chapéus masculinos. Para eles não passarem vergonha de estarem usando uniforme, ela se esconde e fica uma posição meio suspeita. Os dois se escondem num fliperama, então ele parte para o próximo passo do encontro perfeito, a cabine de fotos, para conseguir um momento de casal e ainda levar fotos da Mizuhara para casa. Eles começam a tirar fotos fofas de casal, até que chega uma com um abraço mais caloroso, o que deixa Kazuya super nervoso com a situação. Porém a próxima foto deixa ele pior, pois tinha chegado o momento da foto de beijo. E ela, como sempre, tinha uma saída para a parada, fazendo beijos com as mãos, tendo como resultado uma foto super fofa deles. Ele estava super empolgado para pegar as fotos, mas na saída, eles avistam alguns colegiais de verdade, usando o mesmo uniforme que Mizuhara, o que provavelmente faria com que elas estranhassem a ver uma garota usando o mesmo uniforme delas. Então Mizuhara leva ele para longe, antes das fotos serem liberadas, fazendo nosso protagonista ficar triste por não ter conseguido nenhuma foto. Depois da confusão, Mizuhara sugere deles irem na roda gigante, e ele fica empolgado, pois era uma das coisas que os casais faziam. Então antes de entrarem, uma moça tira uma foto deles. Quando sobem, já lá em cima, ele pergunta se aquele uniforme era realmente dela, e ela explica que sim. Ele começa mais uma vez a ficar desconcertado com ela vestindo aquela roupa, e ainda por cima, com eles sozinhos. Como eles estavam em silêncio, ela resolve puxar assunto, como geralmente faz como uma boa namorada de aluguel, comentando de um show que ela avistou. Como de onde ele estava não dava pra ver, ele chega mais perto dela, fazendo ele ficar ainda mais nervoso. E para piorar, ele se desequilibra e acaba pegando em um local meio confuso. Isso deixa os dois aflitos e faz ele levar um tapão na fuça, mas logo depois do tapa, os dois voltam a conversar normalmente. Saindo da roda gigante, a moça entrega a foto que tinha tirado, deixando o Kazuya todo feliz por finalmente ter conseguido o que mais queria, uma foto de Mizuhara, fazendo o encontro terminar com sucesso. Já na saída, ela conta que um outro produtor que assistiu à peça tinha gostado dela e chamado para participar de outra peça, e apesar de ser um trabalho menor,
ela estava trilhando seu caminho, o que significava que logo teria que largar esse seu trabalho como namorada de aluguel. Kazuya fica todo orgulhoso, pensando como ela tinha dado mais um passo para realizar o seu sonho. Alguns dias se passam e a avó de Kazuya liga para ele para marcar a comemoração do aniversário que seria no dia seguinte, como sempre fazem todo ano. Então ela pergunta quando vai ser o aniversário da Mizuhara. Ele explica que o dela já passou há pouco tempo e sua avó dá uma bronca nele por não ter contado para ela. Então ela resolve fazer o aniversário deles juntos, dizendo que fazia questão dela estar lá. Sem ter outra escolha, ele vai até a varanda para perguntar se Mizuhara estaria livre no dia seguinte, explicando o que aconteceu. Ela responde que vai estar com sua avó acompanhando alguns exames que ela tinha que fazer, mas às 6 horas estaria livre. Mas ele teria que enrolar sua avó até lá, e deseja feliz aniversário para ele, o que deixa ele todo serelepe. De repente, ele recebe uma ligação da Ruka, que como uma boa namorada, ligou para dar os parabéns à meia-noite, e achou que tinha sido a primeira, né? Já no dia seguinte, quando Kazuya sai de casa para encontrar com sua família, lá estava a Ruka, ansiosa pelo encontro, sem nem ao menos ter avisado para ele. Ele pede desculpas por não ter contado para ela antes, explicando que Mizuhara já ia com ele, mas Ruka apenas ignora. Chegando na casa da sua família, ele explica para sua avó que Mizuhara só vai chegar mais tarde, e ela fica feliz da Ruka estar lá, já que pensava que ela era amiga da Mizuhara, pensando que ela ficaria mais à vontade tendo uma amiga com ela. Ruka começa a puxar saco da família dele e entrega um presente para Kazuya. Ele leva ela para um canto para perguntar o que ela pretendia, e ela responde que iria aproveitar o pouco tempo que tinha sem Mizuhara para ganhar o coração deles. Enquanto isso, no hospital, Mizuhara estava sem saber o que fazer, pois sua avó não aparentava estar muito bem. A avó de Kazuya percebe que já tinha dado o horário dela chegar e pede para o seu neto ligar para ela. Ele fala que vai sair para fazer um telefonema e Ruka estranha, pois ele não podia ter o telefone de uma namorada de aluguel, porque era contra as regras, e de fato, apesar de ter seu número pelo encontro no bar, ele não tem coragem de adicionar o contato, e volta um tempo depois com a desculpa que ela não atendeu a ligação. Sua avó fica preocupada com Mizuhara, mas comenta que não fazia ideia como Ruka era uma boa menina, e Ruka responde que também se sentia muito próximo da velhota, dizendo que ela lembrava da sua avó que faleceu no ano retrasado, comovendo a família do Kazuya. A avó dele diz a Ruka que pode considerar ela como sua avó e contar sempre com ela. Isso faz Ruka começar a contar a verdade, e Kazuya fica desesperado achando que não tinha saída. Mas nesse momento, seu telefone toca. Mizuhara tinha adicionado seu contato e pede para falar com a sua avó. Ela explica porque não tinha chego ainda, deixando a avó de Kazuya preocupada com sua amiga, mas Mizuhara tranquiliza, dizendo que não deve ser nada, mas não queria deixar ela sozinha, então por isso não ia poder comparecer à festa. A avó de Kazuya fala para ela ficar tranquila, pois poderia comemorar o aniversário dela outro dia. Nosso protagonista pega o telefone de volta e fala que vai conversar com ela rapidinho lá fora, deixando Ruka enciumada. Ele pergunta se Mizuhara podia ter ligado para ele, e ela explica que todos do dia do encontro do bar tinham se adicionado, e seria suspeito se eles não fizessem o mesmo. Ele explica que Ruka estava lá, o que deixa Mizuhara preocupada, mas ele a tranquiliza, dizendo que se virava sozinho e não precisava dela lá. De repente, Ruka toma o celular da mão dele e fala com Mizuhara que ela realmente não precisava aparecer, esculachando ela pelo telefone e falando que ele seria só dela a partir daquela noite. Fé nas surtadas. E isso deixa Mizuhara ficar ainda mais preocupada. Então ela comenta com a sua avó que tinha marcado de encontrar Kazuya e sua família, fazendo a velha se recuperar imediatamente, dizendo que fazia questão delas se encontrarem com eles. Enquanto isso, o jantar continua com o Ruka tentando ao máximo ganhar pontos com a avó de Kazuya. Ela volta a falar o que não devia, fazendo nosso protagonista ficar mais uma vez sem saída, mas para sua sorte, sua deusa Mizuhara aparece, salvando o dia mais uma vez. E em questão de minutos, Mizuhara vira o jogo, usando toda a sua perfeição de namorada de aluguel. Depois de um tempo, Kazuya resolve ir ao banheiro, enquanto reflete como tudo que Mizuhara fazia era perfeito e de nível profissional. Nesse momento, ele tromba com Ruka, que também tinha ido ao banheiro, e começa a conversar com ela, mas claramente ela não queria bater muito papo, pois simplesmente ela dá um linguão nele, enquanto Mizuhara conversava tranquilamente com sua família na sala. Depois de um tempo se beijando, Kazuya bota um fim naquela situação. Ruka explica que só não queria perder ele, e conta que esse foi seu primeiro beijo, voltando para a sala onde os outros estavam, deixando o nosso protagonista ainda em choque. Quando ele volta, a sua avó e Mizuhara estranham o comportamento dos dois, dizendo que eles estavam muito diferentes. Kazuya tenta falar que estava tudo bem. Ele pensa que pelo tempo que estavam namorando e por tudo que Ruka passou, devia ter imaginado que ela ia fazer algo desse tipo, mas não pensou que ela fosse querer gastar seu primeiro beijo com um cara como ele.
Sua avó interrompe seus pensamentos dizendo que tinha um presente para Mizuhara, o anel de noivado que seu marido tinha dado para ela, explicando que ele já tinha pertencido à mãe de Kazuya, e agora elas decidiram dar de presente para ela, no seu aniversário de 20 anos. Obviamente isso deixa todo mundo nervoso, e claro que Mizuhara fala que não poderia aceitar um presente tão valioso, mas a avó insiste, deixando Ruka completamente desconfortável. Kazuya fica maluco, pensando em alguma saída. Ele pensa que a única saída era contar a verdade, e começa a dizer com medo do quanto magoaria sua avó. Mas antes que pudesse terminar, o telefone da Mizuhara toca. Era o hospital, contando que sua avó tinha desmaiado. Todos correm para o hospital, mas ao chegar lá, ela já estava bem, dizendo que tinha sido só um susto. Depois de um tempo com as duas senhoras batendo papo, o médico aparece chamando Mizuhara para conversar. Obviamente as duas aproveitam para entrevistar Kazuya sobre o namoro deles. Depois de um tempo, ele sai de lá para pegar algo para elas e se depara com Mizuhara que claramente não estava nada bem. Ela explica que o médico disse que sua avó não estava legal e provavelmente não tinha muito mais tempo de vida. Então o esperto do Kazuya decide contar a verdade sobre o namoro deles, já que não tinha muito tempo. Mas pelo menos, Mizuhara tinha um bom senso e disse que não era uma boa hora para contar. Afinal de contas, não é legal sua avó que tá quase batendo nas botas saber que sua neta ia ficar sozinha depois que ela se fosse. Não tinha por que acabar com sua alegria de pensar que Mizuhara estava feliz com uma pessoa. Quando o horário de visita termina, eles vão embora. Kazuya vai pedir um táxi e sua avó aproveita para conversar com Mizuhara, dizendo que fazia questão que ela ficasse com o anel da família e nem precisava usar ele, porque ela só queria que ele ficasse com ela. No táxi, a velhota pergunta o endereço de Mizuhara. Kazuya dá a desculpa que ela vai dormir na casa dele, pro táxi mandar os dois pro mesmo lugar. Chegando lá, ele se despede. Kazuya pensa como Mizuhara deve estar mal e ele não conseguiu fazer nada para ajudar. Depois de um tempo, Kazuya pesquisa o que poderia fazer para ajudar ela, até que eles se encontram na varanda, e ela fala que Sami precisava de ajuda para treinar de novo, e pediu para ele chegar cedo, pois queria seguir um cronograma. Ele aproveita para perguntar como ela estava, e Mizuhara responde que está fazendo o possível pela sua avó, e pergunta como as coisas estavam com Ruka, mas ele diz que eles se resolveram de alguma forma. Kazuya então vai até o encontro com Sami, se surpreendendo ao ver que ela estava vestindo um uniforme escolar. Ele fica confuso do motivo, e ela explica digitando no celular, que soube que ele gostava, e ele percebe que Sami tinha visto ele com Mizuhara no parque, quando os dois estavam usando uniformes. Além disso, ela estava levando ele em um parque temático oceânico, já que ele gostava de peixes. Ela fala que fez todo um cronograma e será a guia do passeio, então os dois vão a diversos lugares, com Kazuya se divertindo muito. Quando chega o horário de show dos golfinhos, o passeio que ele sempre quis ir desde pequeno, ele adora tudo, fica super empolgado com o show. Mas em um momento, os golfinhos jogam água na plateia e acaba deixando eles ensopados. Ele fica todo sem graça ao ver a roupa dela molhada, mas percebe que ela estava mal, pensando que tinha falhado como guia. Ele tranquiliza ela dizendo que estava super divertido e estava adorando o passeio. Ela então começa a falar que gosta dele, mas fica sem coragem de dizer e disfarça que estava gostando do passeio também. Já de noite, depois de trocar as roupas, eles vão para o último lugar do passeio, um local bem bonito onde estava lotado de casais, fazendo eles ficarem envergonhados. Ele pensa que ela também estava, mas Sami se aproxima dele sem graça, fazendo ele pensar que ela queria dar um beijo nele, mas ela só entrega um presente de aniversário mesmo. Isso faz ele perceber que ela tinha planejado tudo aquilo por causa do seu aniversário, pensando como ela tinha melhorado como namorada de aluguel. Kazuya fica um pouco mal ao lembrar de Mizuhara, e Sami percebe e pergunta o que houve. Ele tenta dizer que não foi nada, mas ela pega na sua mão, insistindo para ele dizer. Como ele não podia contar a vida pessoal de Mizuhara, nosso protagonista conta como se fosse uma colega dele, explicando que ela tinha um sonho que a avó visse ela sendo bem sucedida, mas nesse momento não tinha nada que ele pudesse fazer por ela. Depois de desabafar, ele percebe que estava chorando. Pede desculpas para Sami, mas ela também estava chorando, e disse que entendia como ele se sentia. Então os dois ficam o resto do encontro chorando de mãos dadas, como se Sami quisesse dizer que não precisava ser da família para compartilhar a dor. No fim do encontro, na hora da despedida, ele fala que estava bem mais leve, agradecendo ela pelo encontro, deixando ela toda feliz. Depois que ela vai embora, ele finalmente pensa em algo para ajudar Mizuhara. Enquanto isso, sua amada luta para conseguir realizar seu sonho a tempo de mostrar para sua avó. Mas na escola de teatro, dos 65 alunos, somente 2 por ano conseguem assinar com alguma agência. E desses, só alguns conseguiam trabalhar, ou seja, era muito difícil e concorrido. Mas Mizuhara continua dando o seu máximo, estudando e treinando. Porém, mesmo com todo o seu esforço, era quase impossível dela conseguir realizar seu sonho a tempo da sua avó ver acontecer. Mas podia ao menos tentar dar a notícia que tinha conseguido ser escolhida em uma peça. Mas infelizmente, ela não é escolhida, voltando à estaca zero.
Ela começa a lembrar de quando era mais nova, quando seu avô ainda estava vivo. Os dois eram super amorosos com ela, e seu avô era meio supersticioso. Mizuhara amava livros e filmes, e um belo dia, começou a desejar ser como as pessoas da tela, talvez por influência da sua avó, que tinha sido uma atriz magnífica, além de descobrir que seu próprio nome foi inspirado no título do filme que sua avó atuou. E assim, nasceu o sonho da Mizuhara, e teve o apoio de seu avô desde o início, com ele prometendo que iria ver esse sonho se realizar. Porém, infelizmente, não muito tempo depois, seu avô sofreu um acidente de carro, e sem ter o que fazer para ajudar ele, ao invés de ficar parada chorando, ela corre para o santuário para rezar aos deuses, pois embora não acreditasse muito naquilo, o seu avô acreditava, assim como acreditava que sonhos se tornavam realidade. Então ela sobe e desce as escadas por 100 vezes para que os deuses atendessem suas preces, mas quando ela chega no hospital, com os pés provavelmente bem doloridos, descobre que seu avô estava inconsciente. Ela chora com sua avó, mas em um momento ele recobra a consciência, somente para dizer suas últimas palavras para sua neta, falando que se ela desejar, seu sonho se tornará realidade. Voltando ao presente, ela segura a foto do seu avô chorando por mais uma vez não estar conseguindo realizar seu sonho a tempo. E nesse momento, a campainha toca, e ela rapidamente se recompõe, mostrando ser uma garota forte. Era o nosso protagonista, que explica uma forma dela realizar seu sonho, financiando para fazer um filme. Como ele fazia administração, podia ajudar ela a brilhar nas telas para sua avó. Porém, ao invés de ficar empolgada, ela pede um tempo para pensar na proposta, e ele fica um pouco frustrado, sem saber se ela não confiava nele. Nesse momento, ela toca a campainha e pergunta se teria chances dele não conseguir ou apenas desistir no caminho, pois ela não tinha tempo a perder. Ele então promete que vai conseguir fazer com que dê certo, fazendo ela se emocionar pela possibilidade da sua avó assistir a um filme seu. E a segunda temporada termina por aqui, rapaziada. Que demora pra esse Virjola dar uma linguada na Mizuhara, hein? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquela macetada no like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!